Como a mulher é representada nas notícias? Como elas noticiam e são noticiadas? Essa representação ocorre de maneira justa ou tem reforçado preconceitos e estereótipos de gênero? A fim de entender essas questões, o estudo Mulheres Sem Nome, realizado pela Laurent Cuenca, empresa global de consultoria de comunicação, analisou a forma como a imagem da mulher é forjada na mídia. A pesquisa foi feita com cerca de 14 milhões de notícias acessadas em fontes de 12 países, entre eles o Brasil, e tem por objetivo analisar a forma como a imagem da mulher é retratada na mídia. Abordaremos nesse vídeo as principais conclusões do estudo. Mas antes de abordarmos as conclusões apontadas pelo estudo, é importante entendermos por que falar de representatividade feminina na mídia é tão importante. Martino pontua, no livro Teoria da Comunicação, Ideias, Conceitos e Métodos, o seguinte: a cultura gerada pela mídia ou pelos meios de comunicação é um meio de expressão social. As mensagens da mídia podem ser instrumentos de contestação e mudança, mas podem reforçar e justificar os valores de uma sociedade, ainda que isso signifique reforçar estereótipos e imagens negativas de grupos sociais. Dessa forma, analisar a maneira como a mulher é representada na mídia é importante para entendermos que imagem feminina está sendo projetada, qual protagonismo é atribuído às mulheres, além de entender que tipo de representação da mulher é construída pelos meios de comunicação. Houve mudanças ou apenas o reforço de uma imagem estereotipada e tendenciosa? Voltando ao estudo da Laurent Cuenca, ele mostra que mesmo que existam diferenças na imprensa dos 12 países, os resultados são comuns nas pautas relacionadas à mulher quando tendem a estereotipar a imagem feminina. Entre as principais conclusões do estudo estão as seguintes: as mulheres estão subrepresentadas, ou seja, um dos resultados do estudo é que no último ano foram publicadas 2,5 mais notícias sobre homens do que sobre mulheres na mídia. De acordo com a Laurent Cuenca, esse cenário já havia sido notado como realidade nas redes sociais. Além disso, a menção explícita de gênero é 2,3 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Isso significa que geralmente em temas como esporte, talento ou liderança, é mencionada a palavra feminino ou mulher, como se sem isso elas não fossem consideradas pelo fato de que tais temas geralmente são associados a homens. O que acabamos de dizer acontece em uma notícia publicada em junho de 2022 pelo site Metrópolis para informar a posse de Daniela Marques à presidência da Caixa Econômica. No título da notícia é utilizado o termo mulher ao invés do nome próprio de Daniela, e somente ao longo da notícia temos conhecimento do nome dela. Além disso, no texto, a posse de Daniela está sempre vinculada a uma figura masculina. Em exemplo, Bolsonaro escolhe uma mulher e ela é considerada braço direito de Paulo Guedes. Um outro resultado é que no contexto da profissão jornalística, os homens assinam mais notícias do que mulheres. Na maioria dos países, os homens assinam 50% mais as notícias. Muitas notícias são publicadas sem autor, porém, dentre aquelas com autoria, há uma predominância masculina. Além disso, há determinadas seções, como esporte, economia e tecnologia, onde elas só representam apenas 25% de autoria. Em síntese, o estudo revela, dentre outras coisas, que existe um reforço acerca da hipótese de uma maior presença masculina no imaginário coletivo, assim como se cria uma imagem estereotipada e muitas vezes irreal da mulher. Nota-se dessa forma que o jornalismo, tanto como profissão quanto como instrumento de divulgação de informações, pode ser tendencioso com a imagem da mulher que é mostrada na mídia através da forma como noticia. Alguns dados disponibilizados pela Global Media Monitoring em 2020 servem para reforçar essa discussão. Isso porque, considerando uma amostra de 30 mil notícias, em apenas 11% delas, mulheres são escolhidas como experts ou comentaristas para falar sobre os assuntos abordados. Elas só ganham mais espaço quando se tratam de suas próprias experiências. Uma realidade parecida no que se refere à fonte das notícias é apontada por Raíza Sarmento no artigo Estudos Feministas da Mídia, no qual a autora menciona que os estudos de jornalismo documentam que frequentemente são acessadas fontes oficiais para as notícias, e que tais fontes geralmente são homens. Quando as mulheres não são evidenciadas na publicação de notícias e ficam subrepresentadas pela fonte oficial de um homem, elas caem no que Birley e Ross chamam de Male Ordered Cycle, ou seja, são utilizadas como exemplo anônimo de opinião pública. Ao contextualizar a realidade aqui apresentada como os estudos de Raíza Sarmento, notamos que, enquanto comunicadores, é interessante que entendamos a realidade para procurar gerar mudanças significativas.
As discussões e dados apresentados ao longo deste vídeo demonstram que as notícias se preocupam cada vez menos em demonstrar as habilidades das mulheres ao incitá-las na discussão social, mesmo em 2020. A imagem da mulher na mídia, como vimos aqui, tende a ser estereotipada e frisar uma visão distorcida já presente na sociedade acerca de determinados grupos e minorias. E isso produz um ciclo que, sem conscientização, dificilmente será rompido. O jornalismo, a mídia e a sociedade, de um modo geral, devem estar atentos a essas questões. Raiza Sarmento aponta, dentre outras coisas, essa necessidade de discussões acerca da relação entre comunicação e gênero. Para então responder à questão que indagamos no começo do vídeo, se houve mudanças ou não, podemos retornar à obra de Martini, no qual ele pontua acerca do espaço que os estudos culturais abriram para as minorias, adicionando novas abordagens e dessa forma contribuindo significativamente para o campo da comunicação. No entanto, considerando os estudos, o trabalho de Raiza Sarmento e as demais discussões aqui apresentadas, podemos concluir que, embora haja avanços consideráveis, ainda há muitos desafios. Chegamos ao fim desse vídeo e, como mensagem final a todos que assistiram até agora, queremos explicitar que nossa perspectiva se orienta a partir dos estudos e pesquisas que colhemos para realizar o vídeo. Mas lembramos a importância do questionamento de assuntos tão presentes no social e estudados pela ciência, tanto como comunicadores quanto como receptores de mensagem. Se você gostou desse vídeo, continue buscando novas perspectivas para o assunto e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Obrigada pela companhia e até a próxima! Você acabou de assistir ao vídeo A Imagem da Mulher nas Notícias, uma produção de Débora Dias, Lucas Vieira e Thaís Maia, para a disciplina de Teorias da Comunicação do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diógenes Licarião e da jornalista Suzete Nocrato. Esse material faz parte do projeto de extensão Divulgação Científica através de plataformas online, produzidos por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade.